Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que está rolando no Vasco em semana de Copa do Brasil. Hoje começa a Copa do Brasil, tem o jogo aí Marcílio Dias Chapecoense, amanhã tem mais 6 jogos, e na quinta o Vasco vai estar em campo aqui em Brasília contra o Trem do Amapá. Então vamos trocar uma ideia. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube e segue o @Vascaíno Cerrado também lá no Instagram, beleza? Bom, eu vou trazer aqui trechos de entrevistas exclusivas dadas pelo volante Jair e pelo Maurício Barbieri. Vou começar com o volante Jair lá na Vasco TV, que falou sobre a volta dele depois de um tempo se recuperando de uma lesão, né? E a expectativa para o jogo aqui na quinta-feira contra o Trem, válido pela Copa do Brasil. Feliz de poder estar voltando a ser relacionado. Esse último jogo eu fiquei fora por conta do regulamento, né? E é ruim ficar só treinando, agora é importante voltar e voltar bem. A Copa do Brasil é uma competição especial para mim, que já tive essa felicidade de ter sido campeão em 2021. Mas ao mesmo tempo é uma competição traiçoeira, né? Principalmente nessas primeiras fases, onde é um jogo só. E 2020, o ano anterior, pelo Atlético, a gente foi eliminado na segunda fase, e em 2021 eu tive a oportunidade de ter sido campeão. Então, como muda, né, de um ano para o outro? Então, acho que a gente tem que entrar ligado desde essa primeira fase, que mesmo esses times que não tem tanta expressão no cenário do futebol brasileiro, é sempre difícil enfrentar esses times, porque hoje em dia se igualou muito, tanto tecnicamente como principalmente fisicamente, né? Então é importante a gente entrar ligado. Uma competição singular e democrática, foi assim que o Maurício Barbieri também destacou aí a Copa do Brasil, né? Que ele fala que são 14 jogos para ser campeão em uma competição que vai se estender ao longo da temporada, e que sim, dá para entrar ligado e quem sabe buscar esse título. Vou deixar aí o Barbieri falando sobre o início com a Copa do Brasil, ou o início na Copa do Brasil. Eu acho que é uma competição singular ou diferente, né, das outras. É uma competição em que com 14 jogos você pode ser campeão. Apesar dela ser uma competição que se estende quase que o ano todo, é uma competição em que você não precisa de uma regularidade o ano todo. Você precisa estar muito bem nos momentos em que ela acontece. Então eu acho que até por isso é uma competição, vamos dizer assim, das mais democráticas, ou onde você consegue ver situações que a princípio as pessoas não esperam, né? Surpresas e tudo mais. Então tem esse lado positivo, a nossa expectativa é positiva nesse sentido. Eu acho que a gente chega num bom momento para fazer a estreia, com uma sequência de jogos já importante, apesar de ainda estar num momento de desenvolvimento, de reformulação, mas eu acho que a gente chega em bom momento. E também com atenção total, porque da mesma maneira que a gente pode surpreender, se a gente não estiver 100% concentrado, pode também ser surpreendido. Esse início... Bom, agora vamos trocar uma ideia aqui sobre a preparação com relação às contratações do Vasco para a temporada, né? A gente tem pegado no pé aqui desde dezembro, dizendo que o Vasco, inclusive muitos apelidos aí dados ao Paulo Brax, o Tartaruga, o Cara Devagar, o Marcha Lenta, né? E depois surgiram as contratações. Agora a gente vai avaliar esse elenco do Vasco, né? O Vasco contratou 11 jogadores, né? 2 goleiros, Léo Jardim e o Ivan, 3 zagueiros, o Léo Pelé, o Bambu e agora o Capasso, né? 2 volantes, o Deluca e o Jair, 2 laterais, até agora 2 laterais, que é o Pumita e o Piton, né? Um meio atacante, o Orediano, e um centroavante, o Pedro Raul. Além dessas 11 contratações, o Vasco estaria encaminhado com 3 contratações. Uma eu trouxe ontem, é o lateral direito Paulo Henrique, lá do Atlético Mineiro. O outro é um volante, que o Vasco estaria já quase fechado, mas esse não tem o nome divulgado. E um atacante seria o Lelê, do Volta Redonda, 3 fechando assim 14 contratações, né? Então, as perguntas que eu vou trazer para a gente debater nesse vídeo são as seguintes, né? O Vasco tem um time titular para o Campeonato Brasileiro? Porque o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante para o vascaíno na temporada, né? Lógico, se a gente buscar uma fase de semifinal ou chegar a ser campeão na Copa do Brasil, maravilhoso. Se a gente conseguir também isso no Campeonato Carioca, mesmo agora com o time encaixando, o time sendo montado,
perfeito também, mas que isso não iluda o vascaíno de achar que porque a gente chegou nas semifinais do Carioca, ou porque a gente conseguiu buscar um título, que tá tudo perfeito para o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem a consciência ou a convicção de que a competição mais importante no ano para o vascaíno é o Campeonato Brasileiro, né? Então as perguntas são essas, né? O Vasco tem um time titular para o Campeonato Brasileiro? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, o Vasco tem um elenco capaz de dar conta da temporada 2023? Essa pergunta não é só o Campeonato Brasileiro, ela também vai pegar ali a Copa do Brasil e agora a reta final do Campeonato Estadual com relação ao elenco. A terceira pergunta, qual posição o Vasco hoje tem o titular e o reserva? A quarta pergunta, qual posição só tem o titular? E a última, qual posição só tem o jogador reserva, o suplente? Então vamos aqui dar uma destrinchada nessas contratações. Eu vou dar o meu ponto de vista e gostaria do seu aqui nos comentários. Eu vou começar com o goleiro. O Vasco contratou 2 bons goleiros. Um é o Ivan, que eu acho que não deveria ter sido sacado do time, mas foi sacado. E o outro, o Léo Jardim, né? O terceiro ou a terceira opção seria o House. No gol, para mim, eu acho que fechou. As 2 contratações são para a temporada e não precisa de mais contratações. Lá na lateral, não, vou começar com os zagueiros, né? Os zagueiros. Você tem o Léo Pelé e o Capasso, formando a dupla titular que o vascaíno espera ver dentro de campo. E os suplentes, você tem o Anderson Conceição e o Miranda, né, que seriam os 2 reservas imediatos. E depois você tem o Eric Pimentel, o Zé Vito e o Bambu, que foi contratado, está lesionado também. Então, acho que para zagueiros, né, embora eu acho que precisaria de mais um grande zagueiro, acho que não vai vir. Acho que fechou também a zaga com o Léo, o Capasso, o Anderson Conceição, o Miranda, o Bambu, o Eric Pimentel, que vai ter o seu contrato renovado, e o Zé Vito fechou aí os zagueiros do Vasco para a temporada. Na lateral direita, você tem o Pumita de titular. O Vasco está aí encaminhando a contratação do Paulo Henrique, dizem que é um bom lateral, fez o Campeonato Brasileiro pelo Juventude do ano passado, é driblador, o cara que mais acertou dribles no Campeonato Brasileiro do ano passado, é ofensivo pra caramba, então seria um reserva ou alguém para vir para brigar pela posição com o Pumita. E tem o Gabriel Dias voltando de cirurgia e o garoto Paulinho também pedindo passagem. Então, para mim, acho que na lateral direita você tem o titular e o reserva. Na lateral esquerda, a mesma situação, você tem o Piton, que tá bem pra caramba, você tem o reserva imediato, que é o Paulo Vitor, um jogador que deu conta nos jogos do Campeonato Carioca, tem entrado no segundo tempo, né? Tem ali o apoio principalmente do Abel Braga, que ficou e viu a preparação dele no Campeonato Estadual, e também tem o garoto Riquelme, que está voltando de cirurgia, já está em estágio final para voltar no Campeonato Brasileiro. Então você tem os laterais, tanto direito quanto esquerdo, tanto titulares quanto reserva, que é a mesma situação dos goleiros e também dos zagueiros e dos goleiros, né, para ficar mais certo. Beleza, fechou ali as 4 posições que eu acho que você tem, tanto o titular quanto o suplente. Vamos agora para primeiro volante, né? Falta um titular para essa posição, o camisa 5. Falou-se em jogadores para chegar e tomar conta da posição, como era o caso do Souza, falaram em Arangues, né? Falou no Santiago Enze, no Cuejá. Tem muita gente achando que o Cuejá pode ser esse volante, esse camisa 5 do Vasco. Até agora nada, né? Inclusive o Alan, chegou a ser falado no Alan também, né? Dizem que tem um outro volante fechado com o Vasco, a gente não sabe o nome desse volante, ou não foi divulgado, mas com certeza não vai ter esse perfil de o camisa 5, o cara para chegar, para tomar conta da posição. Para mim é mais um jogador que vem para brigar por posição, né? Então a gente não tem um titular para a camisa 5, embora muita gente esteja aí gostando do trabalho dos suplentes, que seriam o Rodrigo, né? E o Barros. Os moleques entraram e deram conta, mas a gente tem que lembrar que eles vão oscilar, estão em fase de adaptação, estão numa transição. Então eles são jogadores para compor um elenco. Na hora que precisar, tá ali o Barros e tá ali o Rodrigo, até que um dia eles vão chegar a conquistar a posição e assumir de vez ali para
o restante, ou para a sequência da carreira deles. Então a gente tem suplentes, a gente tem reservas para essa posição. Você tem o Barros, você tem o Rodrigo e tem o De Luca. Falta o cara, falta o titular para a camisa 5, né? Segundo volante, essa posição nós temos dois bons jogadores, né? Para mim, inclusive, podem jogar até juntos, dependendo do esquema, dependendo do adversário, que seria o Jair e o Marlon Gomes. Então, para essa posição, a gente tem, sim, um titular e um suplente, ou então os dois jogando junto, como eu falei, dependendo do esquema que vai jogar o Barbieri. Então, para segundo volante, eu acho que é outro, já que eu falei das outras 4 que não precisa de um reserva, para segundo volante, acho que também não precisa de um reserva. Agora vem um ponto mais crítico, que é a meia, né? O meia de criação, né? O camisa 10. Embora muita gente acredite que o Nenê deva ficar, eu acho que não. O Nenê deu o que tinha que dar, vai ficar até o final do Campeonato Carioca, despedida da torcida, ajudou o Vasco a voltar para a Série A, vai ser lembrado com muito carinho pelo torcedor vascaíno, vai se aposentar e vai trabalhar como o Pitbull lá, o Léo Matos está trabalhando já no Vasco da Gama. Ele deve ganhar também uma oportunidade de desenvolver algum projeto, algum trabalho trabalhando pelo Vasco, mas dentro de campo, fisicamente, você vê que não dá para você ter o Nenê, só se fosse para compor um elenco, e ele não vai querer. O Nenê, para ser reserva, ele tem aceitado, inclusive, mas é porque ele sabe que ele já está aí caminhando para a despedida da carreira dele. Então o Nenê, a gente sabe que é até o final do Carioca. O Alex Teixeira, eu acho que é esse jogador para ser o suplente, para ser o reserva, ou para jogar junto, depender da partida ou do adversário. Você pode sim jogar com esse camisa 10, né, e o Alex Teixeira mais próximo do Pedro Raul, né? Então, para mim, minha opinião, falta o camisa 10, falta o cara diferente, falta aquele cara para chegar e tomar conta do meio de campo e fazer esse time jogar, inclusive fazendo o Pedro Raul ter mais oportunidades de gols com esse camisa 10 habilidoso. Então, uma posição para mim a mais crítica do Vasco. O 5 e o 10 teriam que ser duas contratações para serem titulares, tá? Agora eu vou passar para a parte que seria o lado direito do campo, né? A gente tem o Orediano e o Gabriel Peck. O Gabriel Peck que vem se destacando nesse início de temporada e por isso é o titular. O Orediano é um jogador que está tendo dificuldades na adaptação com o futebol brasileiro, a questão física e com uma sessão ou com o momento do Peck, ele acabou ali não tendo tantas oportunidades, mas eu acho que os dois ali podem ser o titular ou reserva da posição, ou podem até jogar juntos, né? Se o Peck for deslocado para o lado esquerdo e o Orediano tiver num bom momento, fisicamente inteiro, dá para jogar até junto com os dois jogadores. Falando em lado esquerdo, é o lado que a gente tem bons jogadores, mas para mim não tem um titular para dizer assim, é o cara, né? Você tem um Figueiredo, bom jogador, você tem um Eric Marcos, bom jogador, que inclusive o Barbieri gosta muito do jogador. Você tem o Lelê, que está chegando Volta Redonda, que além de ser centroavante, faz aquele lado esquerdo também. Então você vê, você tem bons jogadores para o lado esquerdo. Talvez uma posição que não tenha tanta emergência, urgência, porque você ainda tem o Peck que pode ser deslocado para o lado esquerdo. Agora, se aparecer uma oportunidade de um jogador fora de série, vamos dar um exemplo, chega ali um Soteldo com oportunidade para vir para o Vasco, aí você contrata para ser titular e você tem bons jogadores ali para serem suplentes, né? Então, por hora, o que tem, não precisa da gente correr para o mercado, como é a urgência de contratar um camisa 10 e um camisa 5. E para centroavante, para finalizar, o Pedro Raul. O Pedro Raul, que muitos torcedores estão desconfiados com esse início de temporada do Pedro Raul, com os gols errados, apesar de os números mostrarem que ele é um jogador mais efetivo do Vasco Campeonato Carioca, que mais deu assistência, fez 3 gols, é o que mais finaliza, mas também é a função dele, né? E que não tem ali um cara para brigar por titularidade. Vai chegar o Lelê para ser o reserva e tem o Eginaldo, seria essa aí, os 3 posições para centroavante, né? Para atacantes, homem de área, o cara com responsabilidade de fazer gol. Então, nesse panorama, chegando essas contratações que eu falei, que seria o lateral direito, o volante, eu não acho que o volante não vai ter esse perfil, né? Seria o lateral, o volante
E quem é o atacante, o Lelê, né? O Vasco, acho que ainda vai no mercado buscar mais 4 ou 3 contratações. Eu acho que esse primeiro, até o Campeonato Brasileiro, a gente deve ter 17 ou 18 contratações. E para mim, prioridade no camisa 5 e o camisa 10. Acho que tá faltando. Esses dois aí teriam que ser jogadores diferentes. Os caras para chegar e fazer esse time jogar, para botar a camisa, ó, é os dois e o restante, né? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião. A gente tem um time titular? Eu acho que ainda não. A gente tem um time, um elenco qualificado para a temporada. Acho que começa a tomar corpo, mas ainda falta peças importantes para a temporada. Deixa o seu comentário sobre o que você achou. Desejar para você um dia abençoado. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.